Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. E antes de eu apresentar aqui o nosso convidado desse final de semana, eu quero que você compartilhe esse vídeo aqui e também se inscreva em nosso canal para fortalecer todas as histórias que passam por aqui, espalhar elas para ainda muito mais longe. Compartilhe com um amigo, enfim, faça a sua inscrição em nosso canal. Dito isso, ele é um ijuiense que ganha a vida com o futebol há muito tempo, tem muita história para contar, muita resenha aqui. Eu converso a partir de agora com o treinador de futebol, Jair Galvão. Seja bem-vindo, Jair, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui, poder falar um pouco da história, né, do Jair Galvão e para que muitas pessoas, né, novas que estão hoje entrando no futebol ou que querem ingressar no futebol, saber da história, né, do Jair Galvão do passado e o Jair Galvão do presente. Vamos lá para o Jair Galvão do passado, pegando carona na tua colocação. Você que trabalha com meninos, como é que o Jair já despontava, já tinha esse dom do futebol ainda menino, ou foi mais tarde, enfim, como é que foi? E tu tinha, né, não necessariamente uma família de boleiros, mas tinha gente que jogava bola, né? O nome Galvão, né, é da minha mãe, né, a minha mãe era Galvão, irmão de alguns tios que tiveram no passado uma história muito bonita dentro do Ouro Verde, né? O Ouro Verde acho que foi uma equipe que numa época, né? Numa época que o São Luís não existia o Ouro Verde, que era campeão de tudo, né? Então eu tinha esses tios que jogavam, né? Meu tio lateral direito, Zé Galvão, depois o Vitório Galvão também, né? E do lado da família do pai é Correia, né? Também tem uns tios que jogavam mais no bairro, né? Mas também jogavam. No Cepete Araju, do bairro Glória, e jogavam. Tinha uma história. Então, meu pai também jogou muito futebol no passado, Valdomiro Nunes Correia, né? Então, a gente tem essa história dos tios estar jogando, do pai estar jogando, a gente acompanhar os jogos, né? Então, a gente começou a pegar essa vontade de ser jogador, interesse. A mãe também, o pai incentivavam muito, né? E a gente começou a ter algumas informações sobre o futebol e começamos a jogar. Antigamente tu tinha muito campinho, né, dentro de Juí. E aliás, fazem falta, né, Jair? Esses campinhos, né? Era mais fácil achar ali, a gurizada tem um espaço. A gurizada especialmente mais carente, né? Que não tem hoje tanto espaço. Assim, que nem hoje, né? Hoje eu passo aqui no Parque da Pedreira ali, hoje tem a quadra, né? Fizeram aquele parque que ficou um lugar bom para os guri, né, jogar futebol. Mas que nem na Alvorada, às vezes eu vou na Alvorada, nas vilas, e às vezes a gente... Porque eu sou um cara assim que eu ando muito nos bairros, porque a gente tem o GBM, uma escolinha, e a gente busca alguns jogadores desses lugares onde eles jogam na rua, entendeu? Jogam na rua, no calçamento, ou no asfalto, ou nas pedras, né? Onde dá. Então, eu acho que hoje, como você falou, faz muita falta esses campinhos, né, que a gente tinha. Nós, no bairro Assis Brasil, que eu morava na rua Jorge Leopoldo Weber, onde eu me criei, né, nasci e me criei, a gente tinha diversos campos de futebol. Os mais novos jogavam num campo, os mais velhos chegavam, sai daqui, nós ia para o outro campo, tinha vários campos. Então nós tínhamos essa façanha e essa felicidade de ter bastantes oportunidades de campo, né? E quando é que surgiu a primeira oportunidade, ou quando é que você pensou realmente, não, quero ser profissional, ser o primeiro profissional, né, de futebol da família, né? Bom, eu tive uma passagem no Gás, né? Com 14 anos, eu fui trabalhar, tive uma oportunidade lá de trabalhar dentro do Gás, com carteira assinada, até porque a gente vem de uma família bem sofrida, né? E aí você pega e lembra do passado, né? Daquilo que tu viveu, daquilo que tu queria. Aí eu trabalhei no Gás, tive essa oportunidade de jogar lá dentro, jogando o Campeonato SESI. Aí vim jogar na Foucault, onde
conheci teu pai, né? Pois é. Que foi um... E antes de eu jogar, de eu vir trabalhar no gás, eu vi muitas vezes o Juarez jogar, porque eu vendia pastel no São Luís, né? Então a gente pulava o muro para vender o pastel e olhar os jogos. Então conheci o Betinho também naquela época, do que eu pulava o campo. Ele muitas vezes também pulou o mesmo lugar, o muro onde nós pulávamos, né? Para ver os jogos. E então a gente tive a oportunidade depois de jogar na Foucault, né? Ali. E daí na Foucault foi a minha ascensão, né? Onde a gente teve uma oportunidade muito grande do finado Nardo Paz, que era o cara da manutenção, o chefe da manutenção, me levou, deu oportunidade. Aí tinha muitos jogadores que eram ex-profissional, que trabalhavam lá dentro da Cotrijuí, e eles comecei a aprender muita coisa com eles. Então, naquele campeonato, foi um salto onde eu joguei aquele campeonato, já tive outras várias oportunidades, e depois o Atlético de Carazinho veio olhar um jogo aqui, daí eu saí daqui contratado já para o Atlético de Carazinho. Daí já saiu contratado. Agora, vamos lembrar um pouquinho mais dessa época, até que você falou fora aqui do ar. Não é uma época fácil, né, Jair? Eu tô falando de sacrifício para conseguir conciliar aí futebol e o trabalho, né? O trabalho que às vezes era difícil, era pesado, você tinha que atravessar a cidade aí para ir trabalhar. Como eu falei, né? Eu morava na João Leopoldo Weber. A João Leopoldo Weber é o final do cemitério novo, né? E a Cotrijuí é alguns quilômetros. Então, aí eu venho, como eu já te falei, né? De uma família de 9 irmãos, eu sou o segundo, né? Então, você sabe, quando tu vem de uma família com dificuldade e tu sendo um dos mais velhos, você sabe que... A responsabilidade é aqui, a responsabilidade, né? era muito... E antigamente os pais jogavam essa responsabilidade nos filhos, né? E sem pudor nenhum, né? Que nem um exemplo, né? Tu vinha do meu primeiro trabalho do gás, que eu tinha 14 anos, eu tinha que vir com o envelope fechado e dar o dinheiro para a mãe, né? A mãe executava... dava 10 no final de semana, dava... É ela que controlava. Ela controlava, mas, entende? Então, mas são um aprendizado bom, né, que a gente conseguiu, né, ter. E então tu sair lá do final do cemitério, vinha até Cotrijuí às vezes 6 horas da manhã caminhando, porque tu começava às 7 e pouco aqui, né, caminhando, às vezes eu vinha correndo, às vezes tu atrasava um pouco, né? Principalmente no domingo, o cara começava a dar jogar futebol, queria falhar o serviço na segunda, mas não podia, né? A mãe fazia o cara vir, né? Então, daí às vezes vinha na pernada de lá, aí de tarde voltava de novo. Quando a gente se organizava um pouquinho, a gente ia de ônibus, né? Mas senão era tudo a pezeta. Mas é uma época que eu imagino que também ajudou na tua constituição, inclusive como jogador, né? De ser um jogador habilidoso, sim, mas com a pegada, a vontade que nunca faltou, né? Eu era um cara muito versátil dentro do campo, né? Até porque, às vezes, eu vinha correndo de manhã, fazia o trabalho da maratona, né? O físico já estava ali. Obrigado também, né? Por causa que não tinha outra opção de vir, né? E daí depois tu voltava de tarde também, na mesma, sem opção, de novo correndo, né? Mas eu também, os meus tios, eles às vezes, convidavam a gente para ir lá pegar as bolas que eles treinavam, né? Porque eles tinham jogos muito importantes com o Ouro Verde. Sim. Então a gente começava a cuidar como que eles batiam, às vezes eles colocavam uma bola para a gente bater também. Então foi uma coisa boa, assim, que a gente viveu, e também teve algumas coisas que foi apoiado, né? Ensinado para que a gente pudesse evoluir. Eu acho que eu fui um cara que eu bati muito bem na bola, eu batia bem na bola, e tinha essa facilidade pelos treinamentos. Assim, nos campos, como a gente já frisou, né? Muitos campos dentro de Juiz, então a gente... Quando batia mal com a perna esquerda, os tios, tá batendo mal, volta a bater de novo. Então tu começava, e até também porque não era na delicadeza, né? Com os tios, né? Mas é uma coisa assim que é uma coisa que tu vem, né? Vem trazendo, mas umas coisas assim que hoje eu acho que falta um pouco disso, né?
Porque é outra, né? Vamos falar isso depois, né? Você trabalha com base também, eu quero falar disso. Mas e a experiência como já ir no Atlético de Carazinho, Jair? Já se sentia realizando o sonho da família, enfim, como é que foi lá? E também conta um pouco mais da tua carreira depois, né? Porque nós temos bastante história para contar ainda. Tem o Jair treinador. Mas no Atlético de Carazinho, daí foi um tempo onde o treinador era o Francisco Neto, Chiquinho. Aí jogou Luiz Fernando Rosa Flores. Nossa, grande meia, né? Jogou no Atlético de Carazinho, tivemos jogando junto. Pote, o lateral direito, que jogou em vários clubes também. O Pontes, que foi treinador de São Luís, era zagueiro, jogava muito. Então tinha Alcione, centroavante, Alcione Martins de Freitas, que é da família Martins de Freitas, jogava muita bola. Então a gente teve era um time bom, hein? Um time muito bom. E a gente fazia muitos trabalhos técnicos e coletivos, onde a gente errava e tinha que errar bem pouco do lado deles, porque eles eram bem calminhos, sabe? Se tu errava eles saíam duas ou três vezes para receber. Tu errava uma, se tu errava a segunda, podia saber que tu ia lavar a louça de noite lá. Tinha já o combinado. Ou senão tu tinha que lavar o carro, arrumar a cama. Mas alguma coisa ia vir. Alguma coisa ia vir deles, né? Se eles dessem 2 ou 3 piques errados e recebiam a bola errada, tu ia ter que... Mas era uma coisa assim que tu sabia. Tu tinha aquela pressão. Mas tu sabia também que aquela cobrança te ajudava para você ficar mais concentrado, mais consciente e procurar não errar, né? Porque hoje o cara tu vê muitos hoje, ele vira a cara e dá o passe. Aí, às vezes dá o passe errado. Hoje, se eles pegassem antigamente, eles iam ver. Outro tempo, né, Outro tempo. Do Atlético de Carazinho foi para onde o Jair Galvão? São Paulo de Rio Grande. São Paulo de Rio Grande. São Paulo de Rio Grande, fui para o Rio Grandense de Rio Grande, ao lado, ali. Aí Rio Grande, São Paulo de Rio Grande, e daí o São Paulo de Rio Grande, naquela época, emprestou eu para o Rio Grandense de Rio Grande e saiu o campeonato da cidade. Rio Grande, Rio Grandense e São Paulo. E só quem é de lá sabe a rivalidade que tem lá, né? E daí eu tive a oportunidade de jogar essa competição e todos os clássicos eu fui abençoado, fazia gols, né? Eu fiz um grande campeonato, onde eu saí de lá, fui para Chapecoense. Foi para Chapecoense. Da Chapecoense eu fui para 83, né? Aí joguei Francisco Beltrão, Joaçaba, Chopinzinho do Paraná, daí São Luís de Juí. O São Luís volta ativo, né? O São Luís de Juí, Guarani de Cruz Alta, Esportivo de Bento, Santa Cruz, Guarani, Lajeadense. Deu uma rodadinha, né? Aí, como é que se diz? Berlândia de Minas. E fui rodando, né? Esse currículo meu aí, daí Santa Maria. Depois que tu falou do Guarani, eu quero que relembre, principalmente para o pessoal mais novo que não entende a rivalidade aqui que tem regional, né? Dos clássicos do São Luís. Mas antes, tem um momento que tu acha que era o melhor momento da carreira do Jair como jogador, e onde foi? 88, no Guarani de Cruz Alta, eu joguei. O Campeonato Gaúcho era de janeiro a julho. Depois vinha a segunda divisão, que hoje, né, é a divisão de acesso. Sim. Que eles falam. Daí era de julho a dezembro, novembro. Dezembro era as férias, janeiro tu começava de novo. Eu joguei, acho que uns 17 jogos no Guarani de Cruz Alta, e eu tive a felicidade de ser, acho que uns 10 ou 11 o melhor em campo. Então era um campeonato muito difícil. E, inclusive, eu fui melhor em campo contra Juventude de Caxias do Sul e Internacional. O Internacional foi um ano onde Fernando Carvalho e eu estava quase tudo certo para ser vendido pelo Inter. Eu fiz uma campanha, era para mim ter ido para o Botafogo de Ribeirão Preto, Juventude queria, Internacional queria. E
E foi uma época assim onde eu saí de Juí, e quando você não tem uma estrutura para te acompanhar, para você te orientar, e por isso que eu digo hoje essas meninadas de hoje, eles têm muito os pais participativos, que é importante. Eu, na minha época, a minha mãe não sabia nada, coitada da mãe. O pai... Também não. Também não, né? O que a mãe e o pai sabiam era fazer filho, né? Fizeram 9, entende? Então era uma coisa assim, ó, que você, naquele ano 88, eu estava um guri que estava começando, deslumbrado, né? Um guri que vinha de uma família pobre, trabalhou no gás, trabalhou na manutenção, os caras caminhavam a pé, então... Comendo a bola ali, né? E daí os caras me fizeram uma proposta, me vendeu o passe, em 88. E aí eles vieram lá com um monte de dinheiro, né? Eu falei assim, é agora que eu vou sair dessa miséria aí, cara, né? E fiz uma escolha errada, porque eu vendi o passe. Se eu não vendo o passe, eu poderia, de repente, sair para uma equipe grande. Aí depois eu tive que sair através do Guarani de Cruz Alta. Cada vez que aparecia uma oportunidade, o Guarani tinha que aceitar. Então essa foi a coisa mais errada que eu fiz na minha vida. Que eu achei que tinha feito a coisa certa. Vi aquele monte de dinheiro, né? Vou pegar a necessidade, né? Daí... Às vezes faz a... eu tava, que nem eu tava falando, né? Eu já peguei aquele dinheiro lá, daí eu comprei um terreno no bairro Tomé de Souza, né? Ali fui lá, peguei, vou comprar um terreno, porque a minha mãe dizia, olha, quando você tiver um dinheiro guardado, você compra terreno. Tem que investir. Porque o terreno nunca vai sumir, ele vai ficar certo, ali. Né? Ela estava certo, a mãe deixou... Hoje os meus irmãos estão tudo em cima dos terrenos onde a mãe estava, né? Que a mãe comprou. E a mãe ela é vendedora de pastel, né? E conseguiu. E conseguiu tudo isso. Então a gente teve os momentos ruins, mas teve muita informação boa nessas. A única informação boa que eu não tive foi alguém para me orientar nesse momento onde eu estava. Futebol, né? No momento bom meu de ascensão, eu não tive a orientação. E daí você pega algumas pessoas às vezes que tentam, né, tirar proveito dessa situação. E daí foi aonde tiraram proveito e eu paguei um preço muito caro por isso, né? Fiquei só no interior, quase, né? Podia ter ido mais longe. Jair, clássicos daqui da região. Muitos. Você jogou e pelo São Luís, pelo Guarani, enfim. Qual era o maior clássico da região aí na época do Jair Galvão? Guarani de Cruz Alta e São Luís. Nossa mãe, cara. Quando dava Guarani de Cruz Alta e São Luís, o torcedor ia só para ver a pauleira. Né? O pessoal de mais antigo aí sabe o que eu tô falando, cara. Eu acho que o André que tá rindo aqui porque ele deve ter visto também. Eu vi algum. Algum quebra-pau aí. Eu vi eu teve uma vez que eu tomei uma voadora que até hoje me dói as costas. Que eu não sei nem de quem eu tomei, cara. Verdade. Nós achamos que dava, né? Estamos em Juí de casa, os caras tudo bem, 1,90 m, Francisco Carlos, Negão tinha uma tora desse tamanho de braço assim. E aí, hoje até nem pode falar, né? Aqueles cidadão de cor, né? Aqueles negrão bem forte, cara, na época vinham, e daí eles não pipocavam, né? Eram grandes, 1,90 m. Mas depois, no outro ano, 88, eu fui jogar com o Benhur, Francisco Carlos. Daí eu fiquei sabendo que os caras eram uma moça, cara. O cara dava, quando eles se juntavam, grandão, assim que eles gritavam, o cara meio pipocava. Mas quando o cara dava uma encarada, eles também pipocavam. Eles também tinham. Não era tudo isso. Não era tudo isso que plantava. Faz falta esses clássicos, né? Assim, de ter essa rivalidade que tinha, parece de outra época que tá lá ainda, né? Se volta um Guarani de Cruz Alta, que não vai acontecer, infelizmente, né? Não, o Guarani... Ou voltar, assim, né? Forte, né? Forte. Mas era assim, era difícil de jogar, mas era emocionante. Hoje tu sente falta disso. Exato. E eu acho que o torcedor também sente falta disso, aquele torcedor lá de trás, né? A gurizada de hoje, né?
Eu acho que hoje eles não gostam muito de contato, né? Eles gostam mais, domina e vou para lá, domina e vou para cá. Eu não me comprometo. Não me compromete, não chega em mim. Mas hoje, que nem a gente já falou isso aí, né? Hoje a gente vê, e às vezes eu fico pensando, a minha esposa, às vezes ela fala, né? Minha cunhada também, que acompanhava muitos jogos meus, que ia junto, né? Na época a minha esposa ia junto. Ela fala, ela me chama de Cunha. Cunha, se tu jogasse hoje, nós ia estar tudo rico. Exato. Né? E daí eu falei, será? Eu falei, não, porque a gente vai no jogo, tudo aquilo que... Não sei se os outros... Mas é que na época, que nem eu estava falando, na época, se você analisar, a gente jogava contra o Grêmio, contra o Inter. O Inter era Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Aloysio Pinga, Dunga, Luiz Fernando Rosa Flores, ataque Eider, Marildo, Marilson, Nilson, no Grêmio, Renato Gaúcho, Lima, Paulo Roberto, Baidec, Wilson, todos esses caras que a história estão na história do Grêmio. Só falar os nomes estão na história dos Então daí times. tu jogava contra eles e jogava de igual para igual. Jogava de igual para igual. A gente até tem uma história do 1º de abril e de 1990, o 1º de abril de 1990, nós ganhamos do Inter no Beira-Rio, com Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Aloysio Pinga, todo esse time aí. Luiz Fernando Rosa Flores, todos esses caras. Eider, Amarildo, esses caras, tudo. E nós ganhamos lá no 1º de abril. Os caras falaram, 1º de abril, não, mas é verdade. Tá gravado. Aconteceu mesmo. Não é? Falando em pauleira, como você disse, né? Eu quero terminar esse bloco contando de um episódio que está na história do São Luís, a Batalha de Santa Bárbara. Só que você não jogava no São Luís, né? Não. Jogava no Santa Bárbara. Como é que foi esse jogo? O que você lembra desse episódio? Já? Não, aquele ano, cara, eu estava no Lajadense, no primeiro semestre. E daí o Santa Bárbara fez um time no segundo semestre, para disputar a segunda divisão, que eles queriam subir. Então tinha pessoal de Santa Bárbara, pessoal só agricultor, né? Pessoal forte lá. E daí fizeram uma equipe com alguns jogadores da cidade, né? E contrataram alguns jogadores pontuais. Para reforçar ali. Que eles achavam que era... Acompanharam bastante o Campeonato Gaúcho. Trouxeram o Bebeto, Canhão da Serra, foi um centroavante que fez história no Rio Grande do Sul. Ele treinava, quando ele treinava, o Bebeto, eu trabalhei com o Bebeto no São Luís de Juí, no Lajadense, no Santa Bárbara e no Inter Santa Maria. 4 times eu trabalhei com o Bebeto. Então, ele treinava, o Bebeto, ele era um treinador que ele fazia assim, ó. Eu quero que tu bate assim. Ele ia lá e batia como ele queria. E daí, se botava na perna esquerda dele, era canhão. Vinha um petardo lá, e se botava na direita, ela vinha mais forte ainda. Daí você não sabia com qual pé ele chutava. Ele ia lá e mostrava, eu quero assim. Eu quero assim. Então tu, entendeu? Era um treinador que te dava esse respeito, né? Para você. Então, ele montou essa equipe lá, a gente ficou 12 jogos sem perder. E o Oswaldo, goleiro, que você viu falar muito, o Oswaldo atacou muito no Guarani. Guarani, principalmente. No Guarani, né? Jogou no Brasil de Pelotas, jogou no São Luís também. Ele estava 800 minutos sem tomar gol. E ele falou, vocês não vão me quebrar esse recorde. Daí nós íamos jogar em Juí, cara. E eu sou compadre do Betinho. Sou padrinho da filha dele. E ele veio nesse jogo. E ele falou, hoje não vai dar para ti, Galvãozinho. E eu falei, olha, cara, nós íamos bem. Mas o Betinho era bom, né? Ele sabia, bom. Ele fez o gol no primeiro tempo, acho que uns 40 do primeiro tempo, que o Oswaldo entrou no vestiário, deu tanto soco naqueles bancos, aquelas coisas, cara, que o Oswaldo estava... Então a gente perdeu aqui esse jogo. E eu falei, mas perdemos aqui, cara. E a gente treinou tanto, cara.
Nós treinamos tanto para ganhar esse jogo do São Luís. Nós treinamos e a gente sabia que o último jogo do São Luís era lá. Era lá. Santa Bárbara. E a gente treinou, cara. O São Luís levou 22 ônibus. E daí, quando eles chegaram lá, o Betinho veio, o Betinho, o Negrini, e aí, Jair Galvão, como é que tá? Eu falei, eu tô bem. E não quero conversa. Vamos pro jogo. E daí o Betinho, compadre, não sei o que. Eu falei, compadre é só lá fora. Aqui dentro não tem compadre. Vamos jogar. Focadíssimo. Aqui, focado. Todo o time estava focado. E eu acho assim, eu tenho certeza, que se não é o tapetão, o São Luís não tinha subido. 1990. Porque o jogo terminou 1-0 no primeiro tempo. Eles invadiram Santa Bárbara com 22 ônibus, eles fizeram o que quiseram dentro da cidade lá. Destruíram alambrado, quebraram isso, quebraram aquilo. E foi para o julgamento e o prefeito da cidade não deixou nós jogar. Eles queriam que o jogo começasse de 0-0. E daí o prefeito, os caras não aceitaram, né? Porque os caras também, imagina Santa Bárbara, né? Os caras meio tudo criaram a facão sem cabo lá também, cara. Os caras, não vai ninguém, coisa e tal. Acertaram com todos os jogadores. Pagaram todo o mês que tu tinha para receber ainda, tudo, pagaram e mandou todo mundo embora. E daí não teve jogo, o São Luís subiu, né? Pois é, daquele esse jeito, é o caso. Né? Mas o Betinho fez o gol em Juí e eu fiz o gol em Santa Bárbara. E assim terminamos as histórias. Das histórias, isso foi para Jornal Nacional, né? Foi. E eu também corri muito aqui em Juí, né? Porque tinha CRT e a gente tinha que ligar, às vezes, a gente dava algum telefone para contato. Principalmente eu que estava no futebol, eu não tinha telefone em casa, hein, né? E a vizinha lá, deixaram um telefone para te ligar. E eu vinha na CRT, e era bem naquele ano ali, era bem na praça, sim, a CRT ali. E eu vinha, uma vez tinha 4 querendo me pegar. E eu falei, tá, vamos sair ali fora. Quando eu saí para fora, eu fui parar lá no cemitério correndo. Não sei se eles correram atrás de mim ou não. Mas a torcida era muito, do São Luís era muito fiel, né, meu? A torcida de antigamente... Só você contando, relembrando aqui, para quem não sabe esse episódio, aí, essa invasão, né, de 22 ônibus lá. Hoje tu buscas Batalha de Santa Bárbara, tu vê tudo. E uma confusão generalizada lá. Pois na hora da confusão, já lembra de alguma coisa, assim? Não dá para lembrar de... Eu lembro que eu entrei correndo para dentro do ginásio. E eu lembro também alguns sendo arrastados no meio das árvores lá, né? Credo, cara, eu vou te contar, tem gente que acho que tem hematomas até hoje aqui em Juí. Por causa que não tem como não ter curado, né? Porque foi grande, né? Foi uma coisa... Os caras puxavam, a brigada puxava revólver, os caras vinham pra cima, cara, pra tomar o revólver da brigada. A brigada tinha que correr. Ali não teve o suficiente, não teve, era muita gente. Fugiu do controle aqui. Jair, vamos terminando esse primeiro bloco aqui, que foi longo, mas valeu a pena. O que a gente vai ouvir aí? Sei que tu preparou uma lista de respeito aí pra gente ouvir. A minha primeira música eu vou pedir. Tô bebendo demais, cara. Eu gosto muito dessa música, né? Ali. E eu tenho outros aqui, né? Mas... Vamos, e a segunda aí, mais uma. Não, a segunda eu já vou te dar aí. Aí. Eu fiz a minha seleçãozinha aqui. Tô bebendo demais e fica amo, né? Alemão do Forró. Olha aí, tá aí as duas primeiras do nosso convidado, o Jair Galvão, que vai contar mais ainda, tem toda a carreira dele como treinador ainda pra gente falar aqui nesse segundo e terceiro bloco do Encontro Casual. Muito bem, vamos seguindo aqui o Encontro Casual, recebendo hoje o treinador de futebol Jair Galvão. Jair, vamos falar do final da tua carreira como jogador e dessa transição para treinador. Já quando estava chegando no final, já imaginava seguir trabalhando com futebol como treinador? Bom, quando eu... como é que se diz? É um momento bem difícil, porque, como eu falei, você não tem estrutura, né? A gente não se prepara para o pós-futebol, né? Você sai,
eu saí do futebol. E a tua geração é muito isso, né? Poucos boleiros se prepararam para essa... Outra coisa também, né, meu? Te dizendo agora para você. Quando eu comecei a jogar futebol, eu tinha a 5ª série. E daí eu encontrava um jogando comigo que tinha a 1ª série. Então, foram 1 ano no colégio. Ou foram 3, 4 anos, ficaram toda a vida no 1º ano. Entendeu? Mal sabiam ler. Mal sabiam ler. A gente não tinha essa... Hoje não. Hoje tu pega um guri de 5, 6 anos, ele lê. Tá na escola. Ele lê, ele fala bem. Então, sabe, mas a nossa época era uma época... E quando eu parei de jogar... Isso foi em que ano, já lembra? 97. 97. E daí eu parei de jogar e daí eu me deparei com... O que faço da vida agora? O que faço da vida quando vou parar de jogar. Eu poderia ter jogado mais, entendeu? E daí fui fazer algumas coisas ali, nada estava dando certo, né, meu? Daí tive que... Mas daí cara, eu ficava em casa, eu ficava só dentro de casa, não saía mais para rua. Eu estava numa depressão, sabe? Nem sabia que estava doente, cara. Tava numa depressão assim que... E porque cara, o que eu vou fazer agora? Eu não sei fazer nada. Não tenho... não sou inteligente, sou burrão, né? Não tinha estudo. Na realidade, se você não tem estudo, é burrão. Entendeu? O estudo faz falta. É bom. O estudo faz falta. Entendeu? Aí... Cara, daí fui trabalhar, cara, na Seriluz. Só que é uma coisa assim que eu nunca me... Eu sempre tive isso aí, né? De trabalhar, né? Porque eu comecei cedo a trabalhar, né? O trabalho nunca fugiu, né? Nunca assustou também. Não assustou também. Qualquer trabalho para mim. E também não é demérito, né? Não, eu acho mérito, que você... é mérito. Isso aí, tu chegar a encarar, ir lá, encarar um serviço, um trabalho, e você ser eficiente nisso que você faz, você é um vencedor. Exatamente. Porque você não tem outra coisa para você fazer. Como é que eu vou ir trabalhar num escritório se eu não sabia nem mexer com os dedinhos aqui? Entendeu? Então é difícil, né? Então, o que sobrou? Sobrou Seriluz, né? Então, trabalhei 3 anos e poucos na Seriluz. Isso daí jogando já também no amador? Não, mas daí eu continuava. Mas daí eu também tinha os meus bicos, né? Eu tinha o Geraldão lá do Mauá, eu tinha as facilidades também que eu encontrava, porque eu jogava bem, né? Pois é. E daí, jogando amador, aí... Isso era o top, né? Eu falava, vou jogar amador, vou trabalhar aqui, mas vou ganhar um pouquinho mais lá, né, cara? Pra dar o giro, né? Mas depois aí 2000, eu trabalhei até 98, quase 99. Aí 2000 eu montei uma escolinha de futebol. A GBM, tem até hoje. Tem até hoje. A GBM, daí a gente foi, que nem hoje, né? Tem um guri jogando. Jogou no São Luís, jogou no Pelotas, agora o Carlos Leonardo, né? Carlos Leonardo. É do GBM, se criou dentro do GBM. Eu tenho vários títulos com o Carlos Leonardo, né? Então, em outras situações também, jogou muitos jogadores que jogou no Amador aqui. Eu montei essa escolinha. E eu fiquei vários anos campeões aqui em Juí com a escolinha GBM, onde a escolinha, entendeu? Aí a escolinha começou a trazer um rendimento bom, porque tinha uma época que o GBM tinha 140 alunos, entende? Então a gente já passou de um momento difícil para um momento bom. E era uma referência, né? Virou uma referência na escolinha. E que nem estava falando, né, cara? Como a gente tem o Carlos Leonardo, que foi jogador, teve outro, o William, o Catatal. O Catatal jogou no São Luís, eles foram jogador. E jogaram tudo dentro do GBM. Mas teve outros também que jogaram no GBM e que hoje são pessoas, que é o Leonardo Luquezzi. Jogou o Leonardo Luquezzi, tem uma história dentro do GBM que o Grêmio contratou o Carlos Leonardo, o Leonardo Luquezzi contratado e levou para o Grêmio. Só que o Leonardo Luquezzi, ele não tem quase berço, né? É só filho do Fernando Luquezzi. Entende? Então, ou tu quer ser médico, ou tu quer ser jogador. A mãe falou, não, tu vai ser médico. Aí foi médico. Aí tinha o Matheus Foguesato também, que é médico, né?
Hoje, então a gente, que são pessoas que saíram de dentro do GBM. Tem alguns que são pintor, que não quiseram estudar, que não o Jair Galvão, né? Você é jogador, não sei o quê, daí não dá para apostar tudo. Não dá para apostar tudo as fichas, né? Então... E daquele momento ali tu já pensou, olha, isso pode ser... mas eu acho que eu posso dar eu posso dar um salto maior, né? E veio o convite daí para o São Luís? Daí veio, como o GBM estava numa ascensão muito grande e ganhando tudo, e toda hora na mídia ali, falando GBM campeão, eu fui contratado pelo São Luís para ser o técnico do Júnior, 2002. Daí, onde a gente... Que daí começou essa história, né, bonita do Jair Galvão, né? Que a gente teve uma façanha muito grande de nós ser campeão, de nós entrar entre os 4 finalistas do estado. Com né? Grêmio, Inter e companhia. A gente, até a nossa maior façanha foi quando a gente ganhou do Grêmio aqui, 1-0. Aqui num dia de chuva ganhamos um jogo 1-0. Daí nós jogávamos no jogo de volta lá no Olímpico, né? Que era o jogo decisivo para ver quem passava. Daí até o Tite era treinador do Grêmio, né? Lá do profissional. E daí aí tava a Derlei olhando o jogo, Tinga, tinha um monte de gente lá, né? Olhando esse jogo. Jogadores importantes. O Grêmio recém-campeão da Copa do Brasil, né? E o Tite, até porque eu joguei vários anos contra o Tite no Campeonato Gaúcho, né? Sim. Ele falou, Galvãozinho, a situação tá ruim para ti aqui hoje. Desceu todo mundo. Aí desceu o Lierson, Andrei, goleiro que jogou no Atlético Mineiro, Bruno Tavares, jogou seleção brasileira, o Tavares, o Bruno, meio campo, aquele que o Grêmio investiu bastante, lembra? Que era para ser o tchan-tchan-tchan do Grêmio, né? Mas não foi. Não foi. A gente foi lá e com os guris aqui, que os caras falavam, quando eu montei a equipe, os guris falavam, cara, tu vai pegar só esses caras aí de Juí, tu não vai ganhar nada, meu. Isso foi uma decisão tua, né? De fazer uma seleção aqui, né? Buscar de novo. Eu fiz vários avaliações. Avaliações, isso. Eu fiz várias avaliações para treinar, para ser treinador do Júnior e montar a equipe. Eu pedi para que eles me dessem a autonomia para me montar a equipe, né? Aí eu olhava jogos, né? Eu fiz bastante avaliação. Trouxe um zagueiro que ficou referência no São Luís, o Ederson. Jogou depois no São Luís, que ele é de Frederico Westphalen, né? Vladimir, goleiro. Aí de Juí, o nosso time era quase tudo de Juí região. E Juí jogou o James de la Vusca, Esquerdinha, Regis, Estoqueiro, Gersinho da Pedreira, Regis, Magno Chibinha, Michael. O Magno Chibinha, a história dele, às vezes eu falo, até hoje ele não pagou um churrasco para mim, até hoje. Mas eu fui buscar ele era garçom, estava trabalhando ao meio-dia, bem bonitinho, de branquinho. Eu falei, tu não quer ser jogador? Ele falou assim, eu queria, mas eu não sei se eu consigo ir lá, se eu vou passar. Eu falei, então tu vai lá no Júnior lá que eu vou treinar, daí tu não vai para avaliação, tu vai ser contratado já. Já direto. Direto. Tinha visto ele jogar conhecia ele e tal. Daí a gente fez aquela baita campanha, né? São Luís subiu. São Luís subiu Gersinho, subiu Vladimir, subiu Michael. Subiu Magno Chibinha, subiu vários jogadores, né, que estavam na base, né, ali do Júnior. E aí depois, quando eu voltei em 2005, que o São Luís caiu, muitos desses aqui foram meu jogador, né, ali. E aí vem uma informação aqui fora do ar, né? Que o Jair Galvão, treinador, não perdeu jogando no 19 de outubro, né, Jair? Eu acho que... Aí começou essa história, né? Eu acho que no Júnior eu tinha já esse legado, né? O
o Jair Galvão não perdeu um jogo dentro de casa. E a gente fez, ele classificou entre os 4. Então, veio o São Luís de 2005, né? Então, eu acho que dentro do São Luís, do 19 de outubro, eu acho que não passou nenhum treinador em toda a história do clube que não perdeu dentro de casa. Eu sou o único treinador, eu acho que eu posso afirmar isso, porque eu acho que não teve outro que tem essa condição, que teve esse feito de não perder dentro de casa. O torcedor nunca viu, nem a imprensa nunca viu o Jair Galvão perder dentro de casa. E a imprensa está aí. Rádio Progresso, toda a imprensa aí escrita e falada, eles podem fazer esse levantamento e dizer, não, Jair, tu perdeu em tal dia. Porque eles pode acompanhar. Não vão encontrar. Eles têm que me dar esse troféu. Eles vão ter que fazer essa homenagem um dia para mim. Tomara que não seja depois que eu for, né? Não adianta. 2005 um feito, né? Porque era contra tudo, todas as probabilidades, vamos dizer. Relembra para nós esse momento, Jair, de subir como treinador com o São Luís em 2005. Primeiramente, foi montado o São Luís, né? E eu falo, o Betinho é o diretor de futebol, né? Betinho. Daí eu estava dando treino lá no bairro Modelo, lá para a escolinha GBM, né? Porque eu tinha trabalhado em 2002 no São Luís. Eu fiz essa baita campanha de 2002, né? Entre 4 do estado e o primeiro que foi embora. Eu acho que era a primeira vez que o São Luís ficou. Não, né? Daí 2003, o primeiro que foi embora do São Luís, Jair Galvão. Entende? Então, é isso que às vezes o cara, já que você pede pra gente, é uma entrevista que a gente pode falar, né? Claro. Entendeu? Então, eu acho assim, que muita coisa que acontece, e às vezes o torcedor não sabe, a imprensa também não sabe, né? Fica lá dentro. Fica lá dentro. Mas, 2002, quando fez essa baita campanha, eu achava que o São Luís podia oportunizar eu dar uma sequência de treinador para que eu me preparasse para me ser um treinador bom lá na frente. Se um dia não tivesse, né? Tivesse uma oportunidade. O que aconteceu? Mas aí tem alguém que é maior que todos. 2002 eu faço essa baita campanha. Sai em 2003. Sai em 2003, manda embora. O São Luís caiu, foi para a divisão de acesso. 1.500 ação na justiça todo dia que tinha. Um momento complicadíssimo esse. Vocês sabem, o torcedor de Gia, as pessoas mais velhas que vão ver essa entrevista, sabem quantas vezes, e nós, eu, treinador, jogadores, Betinho, diretor, sabe quantas vezes o oficial de justiça foi buscar o dinheiro da renda. Saía de lá. Estádio vai a leilão, não vai a leilão. Aí fulano vai comprar o estádio, fazer um shopping, fulano vai ser. Eu queria comprar um pedaço para implantar mandioca lá no canto lá. Fazer um hortinho. Só uma horta. Do lado da 20 até a alface só para me poder ganhar um dinheiro também, né? Porque e aí o São Luís subiu, 2005, com toda essa dificuldade. Subiu. Subiu com quem? Com Jair Galvão. E em que circunstância? Os últimos jogos ali eram... O que se dizia assim, não vai conseguir, né? Tem vitória fora de casa contra... Não, tu tinha nada menos que ganhar do Inter lá no Beira-Rio. E o que aconteceu? Ganhamos. Tinha que ganhar do Inter aqui dentro. O que aconteceu? Ganhamos. Então, eu tenho uma história bonita dentro desse 19 de outubro, né? E você hoje você fala do futebol. Você chegar, 2005, chegar o diretor para ti, eu tô com uma escolinha ali, não tá 100%, mas tá 70%. Eu vou, né? Tudo certo, os pais leais contigo, pagam mensalidade, lá chega tal dia, paga mensalidade, né? Ali era certo. Vim para um São Luís que não pagava ninguém, não tinha de onde tirar o dinheiro, né? Nós viemos para ali, teve que um jogo importante que nós jogamos. Em Santa Maria,
E o Betinho, diretor de futebol, ele que me contesta e diz que é mentira isso. Nós ganhamos o jogo 2-0 lá, num quadrangular final. E daí o jogador, professor, onde é que nós vamos jantar? Eu fui no Betinho, Betinho, onde é que nós vamos jantar? Não, eu vou parar num lugar ali para dar alguma coisa, não temos dinheiro. Eu falei, não, mas temos que dar comida para os caras, meu. E daí nós fizemos uma vaquinha lá, nós comemos rapadura e Coca-Cola. E eles que me desmentem se é mentira. Isso aí. Depois de um jogo, tu ganhar o jogo do Inter Santa Maria, num momento de ascensão, que o time está ali para subir. Pois é. E aí é um mérito, né? Teu mérito de manter unido, apesar desse clima, né? Não, e tu sabe como treinador o quanto é difícil, não, né? Tem outras várias coisas também que aconteceu em 2005. Tem coisas que alguns jogadores iam embora, que o Betinho usou a experiência dele como diretor. Aí na época era Valdir Barrichello o presidente, né? Foi feita uma reunião com o atual prefeito na época, Valdir Eck, né? Foi feita uma reunião, ele falou que ele ia ajudar bastante dentro do São Luís. E então, mas por quê? Porque era um momento, eles não poderiam deixar o São Luís fechar, né? Se o São Luís não disputa o 2005, o São Luís hoje não tinha nem o estádio. Não, acabava. Hoje não ia ter São Luís hoje, né? Então, e é uma coisa assim, ó, que você entrou, a gente entrou para a história, né? A gente entrou para a história do São Luís no momento crucial do clube. Tu comer rapadura e Coca-Cola. Tu chegava de manhã, os jogadores abriam a janela, dormiam tudo dentro do 19 de outubro. Eles iam para fora e falaram, vai chover, professor? Falei, não. Então que bom, vai dar casa cheia, nós vamos pegar um dinheiro hoje. Aí torcia para não chover, para o torcedor vir para o estádio. Foi o ano que o torcedor... Quem salvou o São Luís, claro que foi um trabalho magnífico, o presidente, Betinho, Jair Galvão, jogadores, mas o torcedor foi importante. O torcedor lotou o estádio quase todos os jogos, jogou junto com o clube e não queria que o clube fechasse. Sabia da importância. Sabia da importância do... Então eles sabiam a dificuldade. O torcedor, hoje, eu acho assim, ó, o pessoal fala, mas Ijuí é uma cidade difícil de morar, os caras são muito ignorantes, muito recalcados, eles não dão oportunidade. Eu acho não, cara, eu acho diferente. Eu acho que se tu chegar para o empresário, falar do teu trabalho, falar aquilo que tu está fazendo, e o empresário analisar, porque eles não vão botar o dinheiro deles, claro, tem que ter seriedade, na sarjeta, né? Eles vão dizer assim, não, mas o trabalho deles está ótimo, o trabalho deles é bom, eles estão fazendo uma grande campanha, então vamos ajudar. Tem várias situações aí que aconteceram no 2005, que se eu contar, os caras vão dizer, não, mas não tem como, né? No 2005 já não era na época da escravidão, né? Já era bem diferente, né? Pois é, e falando em trabalho, Jair, você sobe o São Luís nessa campanha que é sempre lembrada, é uma campanha histórica, né? Até pela dificuldade. Em 2006, o Jair Galvão, segundo jogo, se eu não me engano... Embora. O que aconteceu? E aí, já para finalizando esse segundo bloco, por toda essa tua história com o São Luís, você esperava um pouco mais de reconhecimento a esse trabalho do Jair Galvão? Mas me diz uma coisa, o São Luís não era nada, não tinha nem presidente. Teve uma época que vocês lembram, você é um cara que você tem uma história de acompanhar, e o pessoal que está aqui já acompanhou essa história, já ouviu várias vezes. Teve uma época que o São Luís teve um colegiado de presidente. Tinha 10 presidentes, um dizia, vem para cá, o outro dizia, vai para lá, sabe por quê? Porque ninguém assumia, era muita dívida. Ninguém queria assumir. Era um pepino, como diz. Então, aí tu sobe um time, já começa a vir dinheiro da federação. E daí, no momento mais bonito que eu poderia aparecer para a história, para ser recompensado daquilo que eu plantei dentro do clube, que era contra o Grêmio, eu fui demitido. Não por nada. Mas sabe quem é o treinador que veio? Laone Luz. Então, eu digo assim, o torcedor de Juí, hoje,
ele gosta do São Luís e não tem como não gostar do São Luís, né? Porque é o time da cidade. Da região hoje, já, né? Agora, o torcedor sabe também que tem muita coisa errada, muita coisa por trás. Tem coisa que, se eu fosse falar aqui, o torcedor ia enlouquecer com pessoas que hoje integram a diretoria do clube, né? Então, o torcedor, mas não pode ser isso, Galvão, não. E eu falo e provo aquilo que se eu fosse falar aqui dentro. Eu tenho embasamento em tudo isso que eu estou falando. Falei que os guri comeram Coca-Cola e rapadura depois de um jogo. Entendeu? Aí é difícil. Aí pergunta se alguém apareceu. Não, mas vamos viajar, é um jogo importante, nós vamos dar tanto. Não. Se davam, alguém ficava. Porque lá não apareceu. Lá não aparecia. Porque apareceu foi a Coca-Cola e a rapadura. E ainda numa vaquinha. Numa vaquinha que foi feito dentro do ônibus para poder fazer. E se for mentira, o diretor e o presidente vêm dizer que é mentira. Não é? É uma realidade. Então, você consegue uma façanha histórica de subir um clube, né? E eu acho que hoje eu nem falo mais sobre isso, entendeu? Mas a questão hoje, um exemplo. Muitos criticam o Dunga, né? Muitos criticam o capitão Dunga. Sim. Né? Eu falo, cara, o Dunga foi um cara que o juiz nunca gostou. Né? É a realidade. Cara, não adianta eu vir aqui falar que uma coisa que o Dunga não ajuda a Egito, porque também, na época que ele precisou, ninguém ajudou ele. Paulo Baia não ajuda o São Luís, mas os caras também não ajudaram ele. Vinha só, entende? Então, o Paulo Baia, quantas vezes a família do Paulo Baia, eu como jogador do São Luís, o Paulo jogava no Júnior, e o Paulo também vem e diz e ele que vem a dizer que não é verdade. Ele chamava eu dentro do vestiário para mim botar o pai dele e a mãe dele para dentro do campo, porque às vezes eles não deixavam entrar. E eles vinham com aquela do ônibus da Stardley, não sei o quê, só estrada de chão. A mãe e o pai do Paulo Baia com uma sacolinha lotado de terra, não sabia que tinha bolacha, se era marrom, se era preta, não sei o quê, ali, porque o guri estava aqui, né, treinando para ser um jogador no futuro, né? Tentar que jogador foi, né? E ele era bom, já, um grande jogador, mas tem essas coisas que o jogador também não esquece. Essas coisas que não a sociedade, algumas pessoas da sociedade fazem, e que daí é generalizada, né? Engloba toda uma situação, né? A diretoria do São Luís, às vezes, não é. Mas às vezes é um, né? Às vezes é um ou dois, que não tem um pensamento de lealdade ou de honestidade como tem que ser. Infelizmente é assim, né? Jair, vamos colocar mais música na nossa conversa? Mais duas músicas aí dentro da tua lista aqui que você preparou. Vai que é tua, Tafarel. Eu tô agora naquela... Eu pedi duas, né? Duas. Agora mais duas. Então vamos lá. A duas agora, então... Perigosa e Linda. Perigosa e Linda que voltou às paradas aí. E Guardanapo. Guardanapo. É a lista do nosso convidado aqui, o Jair Galvão. Tô bem, não. Vamos ouvir as músicas e depois a gente volta com mais conversa. Tem o bloco final do programa ainda aqui. Muito bem, a gente segue aqui a conversa com o Jair Galvão. Vou te dizer que os bastidores é melhor que o programa, viu? Jair, vamos falar um pouco sobre essa mudança, né, que acontece, eu acho que no futebol, você que trabalha com base, eu trabalho com a gurizada também, mudou muito o perfil, né, do jogador hoje, né? E a gente estava lembrando da história que tu contou aqui da rapadura e Coca-Cola. Será que se fosse hoje você conseguiria mobilizar os jogadores para atuar ganhando rapadura e Coca-Cola de janta?
Cara, hoje essa pergunta é boa, porque hoje, é como eu já falei, né, cara, na categoria de base, na escolinha, a gente é tão feliz e tão contente que a gente vê tanta coisa boa, cara, que a gente nem lembra dessas coisas ruins que a gente passou. Às vezes os guris jogam Copa Dunga, um exemplo. A gente joga Copa Dunga, terminou o primeiro tempo, ou pede um tempo ali, o pai vem com um energético, outro vem com uma não sei o quê, outra com uma aguinha gelada pro filho. Uma toalhinha para secar o filho, entende? Então, eu acho que isso aí é uma coisa boa, né? Mas eu acho que os jogadores de hoje não suportariam aquele jogo daquele jeito. Esse momento, né? De você passar isso aí, né? Eu acho que eles não teriam eles não, é porque é um outro tempo, né? Eu acho que é diferente. Eu acho que eles não iam ter essa capacidade. Não se aceita mais aquilo, essa capacidade de absorver. Porque eu acho também que é uma coisa assim, ó, era desumano o que eles faziam também, né? Um exemplo, né? Você jogar um jogo difícil, esse contra o Inter de Santa Maria, e voltar e tomar Coca-Cola e rapadura. Uma que os treinadores de hoje ou o preparador físico de hoje não deixa nem tomar Coca-Cola, né? Entendeu? Tem lanchinho, coisa, tem que ter Hoje tem um monte de coisa que... Outros profissionais. Profissionais, né? Hoje o pessoal tem comissão técnica, uns 6 ou 7, né? Ali trabalhando e 3, 4 massagistas. O cara cai lá, rompeu uma unha, já vem até a manicure para dar uma coisinha ali. Entende? Então, os que tiveram dificuldade foram os que jogaram no passado, né? Esses tiveram dificuldade. E que tem uma história. Agora, a história é outra. Os caras também estão fazendo a história dentro do clube, né? Eu acho que estão fazendo uma campanha boa agora, né? Essa aí do São Luís. Mas eu acho que se seria diferente, eu acho que não ficaria 10 aí dentro para jogar. Mudou também o jeito de falar com esses jogadores, Jair? Mudou, né? E o quanto o Jair tem que se adaptar para trazer lá, esquecer esse Jair boleiro que tinha uma linguagem para fazer um outro tipo de abordagem agora para mobilizar esses jogadores de hoje? Eu acho que cara, sabe, nem sei como responder você, mas eu vou pegar a palavra boa para não queimar ninguém, cara. Aí, eu acho assim, ó, que hoje o diretor de futebol, ele não, eu acho que ele não fala com o jogador, ele fala com o empresário, né? O empresário diz para ele, ó, tu não pode fala pro treinador, não falar para ele, vamos pegar, vamos correr, fala para ele, vamos ir, vem, entendeu? Eu acho que hoje é dessa forma, entendeu? E eu acho que o que mais comanda hoje o futebol é o empresário, né? Os empresários tomaram conta do futebol, né? E eu acho que até os treinadores não têm voz mais dentro dos clubes. Outra coisa também é o seguinte, né? Você não sabe mais o que é certo e o que é errado, né? Hoje tu acompanha o futebol brasileiro, você não sabe se os caras estão vendidos ou não estão vendidos, né? Se os caras estão na aposta ou não estão na aposta. Se tem para fazer 4 escanteios, se tem para tomar o gol no primeiro tempo, né? Foi denunciado muitos jogadores do Fica esquema. Sempre uma desconfiança. Agora, tu não sabe, né? Naquele lance lá do América lá com o América que o Maidana saiu expulso naquele lance, né? Que ele deixou o cotovelo, é um lance bem difícil de... Mas eu jogo para ti que o treinador nem falou nada. Ele tá ganhando dele, tá recebendo, o empresário, outro vai lá, fica bem quieto, não fala nada, tá tudo certo. Eu acho, né? Porque muita coisa aconteceu no futebol, né? Muita denúncia, tem muita coisa que vai sair ainda, né? Estragando, né, Jair? Estragando o futebol. Não, né? Eu acho que eles estragaram o futebol. Um exemplo, o treinador da seleção brasileira, ele só pega a lista e convoca. Quem determina... Eu acho que é assim.
Porque tem muitos jogadores que vão para a seleção brasileira que eles não têm condição de jogar no clube. E eles estão sempre na seleção brasileira. A outra coisa, vamos tirar o fulano, vamos tirar o C, vamos tirar o A. Não vamos mais convocar ele. Vamos botar o Fabiano Diniz, que é um treinador diferente. Vai ver, a relação é toda a mesma coisa. Não mudou ninguém. Então, a gente não sabe mais o que é o certo do futebol. Eu não sei se eles falaram que o futebol ia melhorar, né? Agora fizeram o VAR. O VAR, né? Daí o cara, um fala, foi. O outro fala, não foi. Não tem, né? Agora fizeram até um videozinho que o cara estava olhando, não sei se você viu aquele videozinho. Não vi ainda. Não viu? O cara meteu aqui, passou com a namorada. Vamos dar risada um pouco aqui. Passou aqui assim com a namorada, deu uma olhada assim. E a mulher falou, tu tá olhando pra bunda da mulher? Não, amor, eu tô olhando pro carro. Não, eu tô olhando pro carro. Daí veio o VAR. Tá realmente olhando pro carro. Daí ele tirou 100 e deixou pra trás aqui. O cara veio correndo, pegou o 100 e foi embora. Entendeu? Ele tava olhando pro carro. Eles traçaram as linhas. A linha veio de encontro. Era pro carro. Aquelas linhas. Entende? Olha, então, e está acontecendo no VAR, cara. Agora teve, olha aqui, quantos com o VAR, com toda essa assistência que os caras estão dando, e tem um monte de juiz punido. Sendo punido, então, tu não sabe mais o que é verdade. Eles vão dizer assim, o Jair é muito grosso, não vai dar, entendeu? Só que eu acho assim, tem muitos treinadores que estão voltando, né? Dorival Júnior é velho ou é novo? É velho. Campeão. Foi campeão no Flamengo. Veio no São Paulo, campeão. O cara é velho. Daí os caras falam, os treinadores lá são antigos, não sabem mais treinar, não sabem falar. Aí, cara, não. Portugal sim tem grandes treinadores. Que título Portugal tem do Brasil? Do mundo? Pois é. Nunca ganhou uma Copa do Mundo, se são tão bons. Por que não ganham Copa do Mundo? Não é. Mas aqui no Brasil eles são. Mas será que é eles que são bons ou é os empresários que são magníficos? Né? Então, eu acho que o futebol eu não vi e eu acho assim, vou dar eu acho que o Brasil vai ficar. Quantos anos nós ficamos? 20 aquela vez, né? 20. Eu acho que agora eu não vou ver mais. Vai passar. Tomara Deus que Deus me dê até 90 e poucos anos. Daí eu posso ver. Senão eu não vou ver o Brasil ser campeão. Não tá confiante aí para a próxima? Não vai ganhar com quem? Tá faltando aquele jogador. Mas também, com quem? Olha, é sempre os mesmos. Jogador não tem. Fulano de tal. Tá investindo tantos valores no tal jogador. Não é um empresário que está investindo. E aí eles vendem para a Europa, ganham todo o dinheiro. Mas olha os jogadores. Falando em empresários, aí eu tô falando de empresário porque ele ficou também famoso, o empresário do Ferreirinha. Mas você trabalhou com o Ferreirinha, né? Essa relação empresário e conturbada com o clube foi o que prejudicou o Ferreirinha para ele não acontecer da maneira como se acreditou? Ou você que trabalhou com ele, e relembre também essa passagem, né? Foi aqui no São Luís, inclusive. O que falta para o Ferreirinha ter acontecido como como muita gente esperava que ele fosse acontecer, como um sucessor do Everton Cebolinha, do PP? Era nesse patamar que se mirava o Ferreirinha, e hoje, pelo menos, o que a gente vê é que não vai acontecer dessa forma. Eu acho que também o que prejudicou muito o Ferreirinha, eu acho que foi a história do empresário, né? E o Renato, ele tem uma coisa que ele aprendeu, né, no sofrimento. E o Renato foi um jogador que sofreu bastante também para conquistar o que ele conquistou. Mas hoje, ele no Grêmio, ele é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara para os antigos e para os novos. O Grêmio vem de uma divisão de uma segunda divisão, né? De uma Série B. E hoje o Bragantino ultrapassou ele, né? Com a vitória de ontem, né? Mas ele está entre os 4 do Brasil, com um time que veio da segunda divisão, né?
Então, o cara tem que ser muito bom. Porque os caras falam, o Dorival falou, eu quero continuar com a sorte. A sorte, mas eu estou ganhando o título. Eu não sou bom. O Renato também, os caras falam, o Renato não é bom. Mas o Renato, depois que ele chegou no Grêmio, nós saiu da fila. Nós Colorado, nós queremos matar ele. Porque a gente não ganha mais nada. Com o Grenal a gente não ganha nenhum. Jogamos acho que 18, 19, ganhamos um. E comemoramos que nunca mais vamos parar de comemorar. E depois só perdemos. Então o cara tem que ter mérito. Dentro do Grêmio, né? Jogador bom, treinador bom. Né? Agora, Ferreirinha, empresário, quer dizer para o Renato o que o Renato tem que fazer e não tem. Para muitos treinadores, eles conseguem dizer. Mas no Renato. No Grêmio ainda. E no Grêmio, o Renato não vai deixar, cara. O Renato não é treinador de pegar. Dorival também eu acredito que não. Mas tem esses treinadores, né? Que nem eu estava falando. Treinador do bilhete. Chega lá e diz assim, eu vou escalar o time. Jair Galvão, Pedro, Paulo. Aqui tá errado. É o do bilhete que o presidente dá, ou o empresário dá. Tem que escalar, né? Um exemplo, que nesse último jogo do Internacional, nós estamos ganhando 2-1, com um jogador a mais, né? O Patrick desmanchando a bola. Nós estava para fazer o terceiro gol. Aí, eles mexeram no time e botaram aquele garoto no ataque, né? Tiraram e botaram o cara no ataque, né? Fazendo uma análise aqui, desmanchou o meio-campo do Inter, né? Aí nós, com 11 contra 10, tomamos o segundo gol. E se tem mais 10 minutos, nós ia perder o jogo. É possível. E aí nós com uma classificação garantida, hoje estamos sujeitos a ficar fora, porque é um outro jogo, estão 90 minutos. Não podemos empatar em campo e perder nos pênaltis. E é um jogo que nós poderíamos, de repente, jogar para perder em casa. Ou fazer mais tomar 2-0 em casa. Aí, o que aconteceu? Alguém deu o bilhete para botar o rapaz na frente. Eu acho. E daí, vamos botar ele e vamos vender. Agora, voltando ao Ferreirinha, como você me perguntou, eu trabalhei com o Ferreirinha em 2016. Eu e o Sandro Paladino estava junto. Nós tivemos muita dificuldade para manter o Ferreirinha aqui. Veio 3 jogadores da base. Matheus Velasco, que era também biotipo do Ferreirinha, magrinho. O outro, Matheus Gustavo, acho que era um volante também bom, que saía bem com a bola. E o Ferreirinha. Só ficou o Ferreirinha. Mas foi uma novela para ficar o Ferreirinha. O Ferreirinha só ficou porque tava aquela transição de vender o Elias. O Elias. Né? Em 2016. E daí o Ferreirinha ficou. Daí o Ferreirinha teve essa oportunidade aqui, foi super bem, né? Morava embaixo da concentração do clube. Aí fizemos uma reunião, falamos com o Sadi Pereira na época, ele arrumou um apartamento ali para cima, o Ferreirinha deu uma melhorada, melhorou no salário dele também. E daí ele fez uma campanha boa, voltou pro Grêmio, tá? Mas voltou pro Grêmio com outro empresário, né? E daí o Renato fez todo aquele trabalho lá, começou a ver, puxou ele profissional depois, né? Ali. E entrou o empresário. Aí... De novo o Ferreirinha. Aí o Renato não tirou o goleiro agora que foi campeão? Também. De quem ele é? Do mesmo. Do mesmo? Não, aquele outro jogador que foi vendido, TT, não sei quem mais do Grêmio, foi vendido. Por quê? O Renato não aceita. E os caras têm que saber. E os caras têm que respeitar a história do cara no clube. Entende? Ele é... Quem que vai bater? E uma coisa, isso aí é bonito. Bonito um clube ter uma consideração com um cara que só traz vitória e alegria pro clube. Né? Não é à toa que o Renato é a estátua. Antes da gente entrar no existencial, uma pergunta bem simples, Jair. O Jair Galvão hoje surgindo, jogava aí na Série A do futebol brasileiro? Eu acho que eu jogava. Não, tá louco. Eu acho que jogava, né? Porque tu jogava, que nem eu falei, esses caras que a gente jogou contra, né? Aí, os caras jogavam seleção brasileira, muitos, na época. A gente ia lá e jogava de igual para igual. Claro que a gente sofria bastante, né? Porque... Eram bons, né? Não, enquanto eles depois, eu nem sabia que existia isso aí, né?
suplemento, repositor, não sei do que, essa coisa toda. Nós tomava água, daí muitas vezes no frio, os caras vinham e davam café com cunhaque pro cara, o cara saía enlouquecido dentro do vestiário. Toma um café aqui que é bom. Né? Aí tu tomava aquele café, dava um calorão, coisa, o coração começava aqui, ó. Entende? E tu entrava. Nós jogamos contra o Juventude. No primeiro tempo, ficamos 20 minutos parados por causa da serração. Neve e serração. Lá em 88. Lá no Alfredo Zacconi. Daí, parou 20, 25 minutos, deu uma baixada na coisa, caindo a nevezinha lá. Os caras, vamos botar o cafezinho. Traz café, aquele café, Deus, um calorão. Entende? Então, eu acho que... Eu tenho certeza que a gente ia fazer bonito, acho que nesse Brasileirão. Nem que seja numa Série B, né? Mas a gente ia jogar, certamente. Também acho, Jair. Vamos lá para o quadro existencial. Perguntas complexas, respostas curtas. Vamos lá. Eu te falei. Maior sonho atual de Jair Galvão? Maior sonho do Jair Galvão. Atualmente? É ver o meu filho vencer no futebol. A coisa mais bonita que o Jair Galvão já viveu? O nascimento do meu filho. A coisa mais triste que o Jair Galvão já viveu? Morte da minha mãe. O que é a morte para Jair Galvão? Essa não... Cara, a morte é uma... no caso da morte da minha mãe, é uma coisa assim, ó, que... Eu tenho tempo para falar? Claro. Eu tive duas situações, né? Quando eu parei de jogar, 94, a minha mãe morreu, eu estava jogando. Daí, eu sofri uma lesão quando eu estava no Santa Cruz, no auge, jogando o Campeonato Gaúcho, me deu um estiramento muscular de 6 centímetros. Eu demorei 60 dias para recuperar. 60 dias depois da morte da minha mãe. Uma semana depois da morte. Me deu o estiramento. Tá? Você tem a ver com o emocional e tudo? Aí joguei em 94, 95. Não tinha mais. Por isso que eu parei. Eu já ia parar em 94, 95. Eu já não. Sabe, eu não consegui absorver a falta de uma pessoa que era muito importante para mim. E é uma coisa assim, né, que tu perdeu uma pessoa que te orientava, né, que tu sabia que ela queria teu bem, ela se sacrificou muito, né? 9 filhos, cara. 9 filhos. Te botava, mesmo que eu saía vender pastel, mesmo que eu sofri, eu tive essa infância difícil, porque, mas eu era feliz. Eu era feliz. Afeto, enfim. Eu tinha a felicidade, eu gostava. Se eu fosse começar a viver tudo hoje, eu queria ser filho da minha mãe de novo, eu queria vender pastel. Agora, outras coisas eu ia fazer diferente, né? Eu ia fazer algumas coisas diferentes, tomar decisões diferentes, sabe? São coisas que... fazer coisas diferentes, não coisas que eu fazia por amor de muita coisa, entendeu? De família. Eu queria ser filho da minha mãe, queria ter os mesmos ensinamentos dela, queria vender pastel, queria dormir mal, queria essa coisa toda que aconteceu na minha infância, não ter tempo para brincar, muitas vezes, mas eu queria ter essa infância. A mesma. Porque hoje você tem, né, que nem eu estava falando, hoje você tem piscina em casa, não entra nunca. Tem restaurante que tu quer ir, tu vai. Né? Quer ir no mercado pegar o que tu quer, tu consegue pegar. Mas tu não tem a felicidade daquela. Não tem, às vezes tu não entende? Não tem, as únicas coisas que deixa hoje, me deixa feliz é quando eu vejo
o GBM jogar e o meu filho de treinador e a gente vencer. E daí a gente vê, eu ver o sorriso dele, de ele ganhar, né? Porque de ele estar feliz com aquilo que ele está fazendo, né? E eu acredito que eu acho assim, ó, eu acho que eu fui um cara muito prejudicado em Juí, né? Eu acho assim, por falta de lealdade, das pessoas não me dar valor daquilo que eu conquistei, nem muitas pessoas que querem me criticar, mas eu sou um vencedor. Não tem como falar de Jair Galvão em Juí. O Jair Galvão foi campeão. Fez a campanha magnífica do Júnior. Fui multicampeão como jogador no amador, que eu que joguei. Fui campeão como jogador e fiz grandes jogos, como quem me viu jogar pode falar. Fui campeão com o Glória de Vacaria 2015 e fui campeão com o São Borja 2018. Subi 3 vezes no caminhão de bombeiro, vendedor de pastel de Juí, da rua Jorge Leopoldo Weber. Então eu sou um vencedor. Não tem as pessoas... o Jair... Não. Por favor, respeita a minha história. Respeita a minha história. Eu acredito que não tem outro desafio. Eu acho que não tem um treinador da atualidade que tem 3 títulos da Federação Gaúcha. E eles vão esperar alguém ganhar para dar o prêmio. Porque eles não podem dar para um injuense, né? É a mesma coisa o São Luís. O São Luís não vai me homenagear. Mas o São Luís... mas o cara passou em toda a história do São Luís e nunca perdeu um jogo dentro de casa. O cara tem sorte ou é bom? Só sorte. Eu jogo na loto e não ganho nada. A sorte um dia acaba, né? Não dá pra ganhar. O cara tem que ser bom, né? Então, essas coisas que eu quero. Quero, de repente, essa transição, de repente, de não dar oportunidade pro Jair Galvão, mas eu espero que eles dê pro meu filho, né? De repente vai entrar alguém lá dentro do São Luís que possa, de repente, dar uma oportunidade, porque ele também já é merecedor. De repente, de trabalhar numa base, de ter uma oportunidade, né? Tem um trabalho solidificado. Não, ele é treinador de uma escolinha vencedora. Exatamente. Ele é vencedora porque o ano passado ele foi vice-campeão da Liga. Perdeu só o título porque tinha 5 jogadores do Grêmio e 5 do Inter. Com jogadores só de Juí, caseiro, formado dentro do clube, do GBM. Então, são coisas que a gente... É o sonho meu, de ver ele como treinador e ele buscando conhecimento, se aperfeiçoando. Que agora, esse dia, ele esteve lá em Chapecó, buscando algumas coisas que possam ajudar ele na sequência, né? Fazer curso da CBF, né? Para ficar tudo bonitinho, porque hoje né? Exige muita coisa, e que ele, como é sangue de vencedor, ele tem. Né? Jair, falando em sangue de vencedor, para a gente finalizar aqui o bloco existencial e o programa, o que é a vida para Jair Galvão? A vida, para mim, é tudo, né? Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem, né? É poder estar vivendo esses momentos aí, né? Acordar de manhã, vir aqui dar essa entrevista. Ver o filho ganhar. Ganhar o filho ganhar. Sair, comer uma carne, tomar um todinho, que nem os guris falam. Né? Vamos tomar um todinho, Galvão? Vamos! Aí chega em casa, a mulher diz, não toma muito. Vai devagar no todinho. Vai devagar no todinho. Essas coisas que é a vida. É você tentar, né? Como eu falei, a gente não tinha nada, era feliz. Hoje, a gente tem, então, procurar ser feliz também, né? Porque essa é a vida. Essa é a vida. Jair Galvão, prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por compartilhar. Olha, um programa é pouco, né, para contar todas as histórias. Não contei tudo, hein? Vai pro ar aí os bastidores aqui. Não vai pro ar. Você vai ter que ficar sabendo por outro jeito. Não vai. Mas agradecer aqui imensamente. Obrigado por compartilhar conosco a tua história. Parabéns por toda essa trajetória. Como você disse, independente do resto, um vencedor você é. Isso é inegável, é fato, não é opinião.
Ficamos por aqui no Encontro Casual. Antes eu quero que você anuncie as duas últimas, né? Pra finalizar com música. Essa aí agora... Agora vai pegar. Não, agora tem mais gente que vai gostar. Essa quem ia gostar é o meu avô, o meu pai vai gostar, o pessoal mais antigo, meus tios, né? Do Fundo da Grota. Se não tocar o Fundo da Grota não adianta, né? E o Tordilho Negro. Tordilho Negro. Tordilho Negro eu pedi porque quando meu filho era pequeno, eu sou casado com a Rose, né? Que é Boneta de Moraes. Eles tinham o piquete Laurentino Boneta, né? Eles tinham. Lá onde tem o Ferro Velho hoje, era o piquete Laurentino Boneta. Então, tinha Semana Farroupilha, tá? Eu tinha, tu já imaginou, eu de bota bombacha, eu queria matar minha esposa quando ela falava, né? E ela, bota bombacha, mas cara, eu vou de tênis, não. Tem que ser de bota. Tem que ir de bota, vamos dar. Aí o Guilherme ia, pinchado, chapeuzinho preto, arrumava no dia 20 de setembro nós alugava o pônei do senhor ali que cuidava do Maradona, que cuidava o campo aqui embaixo, aqui quem vai lá para Tomé de Souza, lá embaixo ali, logo onde tinha celulose antiga, ali embaixo na Baixada tinha um campo, Maradona arrumava o pônei, lavava aquele pônei o ano todo, uma imundice, uma sujeira, naquele dia lavava. No 20 de setembro tava nos trinques. E daí nós vinha, e o Guilherme falou, pai, bota a música do Tordilho Negro. Aí ele cantava a música do Tordilho Negro, daí eu falei, vou então homenagear ele também, né? Porque essa entrevista, se Deus quiser, aí a gente vai compartilhar bastante, ele vai ouvir essa entrevista, ele vai gostar, né? De saber que a música dele, né, de pequeno, ele vai ouvir. Tá lá, e que você nunca esqueceu. Não esqueci, né? Ficamos por aqui, Jair, mais uma vez obrigado. E claro, o Guilherme vai compartilhar e você também vai se inscrever em nosso canal e compartilhar essa e outras entrevistas que fizemos por aqui no Encontro Casual. Muito obrigado, até o próximo programa.